Prepare-se para ter sua visão da história bíblica profundamente abalada. Durante séculos aprendemos uma narrativa sólida, repetida incansavelmente em púlpitos, livros e salas de aula, raramente questionada ou confrontada com dados históricos mais amplos. A história da criação da humanidade sempre foi tratada como algo resolvido. O Jardim do Éden foi colocado em um ponto distante do mapa, quase mítico, como se sua localização exata não tivesse importância real para a compreensão da origem humana. Por gerações, fomos ensinados que o Éden ficava no Oriente Médio, associado automaticamente à Mesopotâmia. Essa ideia se tornou padrão, não por consenso científico absoluto, mas por tradição repetida. Questionar essa localização sempre soou como heresia ou desvio. Mas questionar não é negar a fé. Questionar é buscar entendimento, contexto e verdade histórica. O Jardim do Éden não é descrito na Bíblia como um deserto simbólico, mas como um local extremamente fértil, abundante em água, vegetação e vida. Um verdadeiro paraíso natural. O texto bíblico fala de um rio que se dividia em 4, irrigando toda a terra ao redor. Essa descrição não é vaga. Ela traz detalhes geográficos concretos, frequentemente ignorados. Durante muito tempo, esses detalhes foram tratados como alegóricos. Mas e se eles forem literais? E se a geografia descrita apontar para um lugar real? Foi exatamente essa pergunta que incomodou Mahmoud Jawahid, um engenheiro químico radicado no Texas, nos Estados Unidos. Alguém fora do circuito tradicional da teologia. Jawahid não partiu de dogmas. Ele partiu de mapas, rios, relevo, hidrologia e descrições naturais. Ele decidiu ler a Bíblia como um documento antigo que descreve um espaço físico. Ele mergulhou no livro do Gênesis, no Alcorão e em registros históricos antigos, analisando cada referência geográfica com atenção minuciosa. Para ele, algo não fazia sentido na narrativa tradicional. Muitos detalhes do Éden simplesmente não combinavam com a Mesopotâmia quando observados com rigor geográfico. A paisagem descrita no Éden é de abundância extrema de água. Já a Mesopotâmia antiga, embora fértil em certos períodos, não corresponde completamente a essa descrição. Foi então que o olhar de Jawahid se voltou para a África, mais especificamente para a Etiópia, uma região historicamente conectada a narrativas bíblicas, mas frequentemente deixada à margem. No norte da Etiópia está Bahir Dar, uma região situada próxima ao Lago Tana. Um local de beleza natural impressionante, abundância de água e fertilidade excepcional. O Lago Tana é conhecido como a nascente do Nilo Azul. Não é apenas um lago isolado, mas o centro de um complexo sistema hídrico. Diversos rios e cursos d'água se originam ou passam por essa região, criando um ambiente naturalmente fértil, verde e propício à vida humana desde tempos remotos. Ao redor do lago existem montanhas, colinas e regiões de atividade vulcânica antiga, responsáveis por solos extremamente ricos em nutrientes. Quando Jawahid comparou esse cenário com a descrição bíblica do Éden, as semelhanças se tornaram difíceis de ignorar. O Gênesis, capítulo 2, afirma que um rio saía do Éden e se dividia em 4: Gihon, Eufrates, Tigre e Pison. Essa divisão sempre gerou debates. A interpretação tradicional associa 2 desses rios à Mesopotâmia, mas força explicações frágeis para os outros 2, especialmente o Gihon. Jawahid propõe algo ousado. O rio Gihon seria, na verdade, o Nilo Azul, cuja nascente está exatamente no Lago Tana, em Bahir Dar. Esse detalhe muda completamente o mapa da narrativa bíblica. Ele desloca o centro da criação para o continente africano. A Bíblia também afirma que o Gihon atravessava a terra de Cuxi. Historicamente, Cuxi é associada à Etiópia em textos antigos. Esse ponto foi frequentemente minimizado, reinterpretado ou ignorado ao longo da história teológica dominante. Quando levado a sério, esse detalhe reforça a hipótese de que o Éden estaria localizado na África e não no Oriente Médio. O Lago Tana possui diversas ramificações naturais de água
criando um sistema fluvial complexo e coerente com a descrição bíblica. Outro elemento intrigante é a menção à espada flamejante colocada para guardar a entrada do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Para Jawaide, essa imagem pode ter origem em fenômenos naturais reais. A região é cercada por áreas de atividade vulcânica. Fogo, lava, erupções e calor extremo poderiam ter sido descritos simbolicamente como uma espada flamejante ao longo do tempo. Muitos eventos naturais foram transformados em linguagem espiritual nas tradições antigas, preservando memória em forma simbólica. Se essa interpretação estiver correta, o Jardim do Éden não foi apenas um conceito espiritual, mas um lugar físico real. Isso muda profundamente a narrativa da origem da humanidade. Coloca a África como centro simbólico da criação humana. Esse deslocamento não é apenas geográfico, mas cultural e histórico. Ele questiona por que certas regiões foram valorizadas e outras apagadas. Durante séculos, a África foi tratada como periferia da história, apesar de ser o berço da humanidade segundo a própria ciência moderna. A ideia de um Éden africano dialoga com descobertas arqueológicas, antropológicas e genéticas que apontam para a África como origem humana. Não se trata de negar a fé. Trata-se de ampliar o entendimento, permitindo que ciência, geografia e espiritualidade conversem. O que foi tratado como mito pode ter sido um lugar real, reinterpretado ao longo dos séculos conforme interesses culturais e políticos. E se esse segredo foi mantido para preservar uma narrativa específica de poder, identidade e centralidade histórica? E se a verdadeira origem da humanidade sempre esteve diante de nós, mas fora do foco dominante? Talvez o maior choque não seja a localização do Éden, mas perceber quantas histórias foram moldadas pelo silêncio. Se essa descoberta te faz questionar tudo o que você aprendeu, talvez esse seja exatamente o objetivo. A história não muda de uma vez. Ela muda quando perguntas começam a ser feitas e verdades começam a circular.